Bom dia a todas e todas, mais uma vez aqui no Ministério Público de São Paulo. Hoje nós vamos falar a respeito de uma grande operação realizada em diversos estados do Brasil, de muita repercussão, e é por isso que eu inicio agradecendo aqui a presença do nosso secretário de Segurança Pública, o Guilherme Derrite. Agradeço a presença do secretário de Fazenda, Planejamento, Samuel Kinoshita, bem como os representantes aqui da ANP, da Receita Federal, da Procuradoria-Geral do Estado, da Polícia Civil, da Polícia Militar, bem como meus colegas de Ministério Público, o doutor João Paulo e o doutor Yuri, que coordenaram e, através de procedimento de investigação criminal, iniciaram toda a análise de uma operação que acabou tendo o seu... Agradecer os colegas do Ministério Público, o João Paulo e o Yuri, bem como o doutor Paulo Carolis, que é o nosso coordenador do GAECO, que há meses atrás iniciaram, através de um procedimento de investigação criminal, análise de informações que davam conta da existência de ações do primeiro comando da capital na economia formal, através de utilização de fintechs, fundos de investimentos e de atividades envolvendo combustíveis. A partir desse procedimento de investigação criminal, o Ministério Público identificou, mais uma vez, a necessidade de ação colaborativa de diversos órgãos. E, a partir daí, chamou todas as instituições aqui mencionadas para que cada um, dentro da sua atribuição, atuasse em determinadas ações específicas. E, a partir daí, durante meses, foi construído e compreendido toda uma logística criminosa que acabou fechando um esquema que havia uma suspeita muito grande de existir. Não é, infelizmente, uma novidade, tendo em vista as atuações do crime organizado no nosso país. Tenho dito sempre que o Brasil vive algo que várias nações já viveram, e a gente é capaz de ser mais organizado que o crime organizado a partir de ações colaborativas como essas que estão sendo realizadas. E, em seguida, todos que estão aqui vão poder trazer os detalhes dessas operações. Mas, em nome do Ministério Público, eu queria aqui ressaltar que não é possível se avançar em operações que indiquem a grandiosidade de diversidade de ações criminosas sem que haja a participação de todos os entes. Todos aqueles órgãos dentro de São Paulo se uniram em torno disso, bem como órgãos federais que se associaram a esse esforço, e tem sido no Brasil inteiro realizadas uma série de buscas e apreensões, mandados, prisões, identificações, apreensões de veículos, de motocicletas, e aqui ressaltar também um reconhecimento ao Poder Judiciário que, sensível a toda essa necessidade, expediu todas as medidas necessárias para que nós pudéssemos aí atuar dentro desta ação. Então, por hora, em nome do Ministério Público, eu dou as boas-vindas a vocês, a todas as autoridades, e como cidadão eu cumprimento efusivamente a todos aqueles que participaram desta ação, que é um resgate da cidadania do povo brasileiro, na medida em que é intolerável que o Brasil continue a ser desafiado pelo crime organizado, desafiado por ações criminosas como essa. Dito isso, eu passo inicialmente a palavra ao nosso secretário de Segurança para o seu pronunciamento. Obrigado, doutor. Bom dia a todos. Olha, o que compete à Polícia Militar, à Polícia Civil, à Secretaria de Segurança Pública nessa operação, em primeiro lugar, acho que é contextualizar, né? Problemas complexos exigem uma rede colaborativa para que a resposta seja a necessária para a sociedade. Isso aqui não é exclusivo dessa operação, né? A gente fez isso no centro de São Paulo, atuando junto com o Ministério Público, com outros órgãos, com a Prefeitura, no caso da região da Cracolândia. E eu queria parabenizar, doutor Paulo, o GAECO São Paulo, que há mais de 20 anos combate o crime organizado, talvez seja o órgão que mais conhece sobre o primeiro comando da capital no Brasil. Não poderia deixar de citar o trabalho
de inteligência realizado pelo Dr. Yuri, pelo Dr. Paulo Carolis e todos os membros do GAECO São Paulo, os núcleos, que são vários núcleos envolvidos também. E, da nossa parte, alguns meses atrás, quando iniciou-se essa investigação, houve a solicitação do Ministério Público para os agentes de campo do Centro de Inteligência da Polícia Militar realizarem os levantamentos de locais, possíveis locais de cumprimento de mandado de busca. Durante a deflagração dessa operação, para vocês entenderem a grandiosidade dela, nós empregamos 766 policiais da Secretaria de Segurança Pública, entre policiais do choque, o Comando de Policiamento de Choque, e policiais do Departamento de Operações Policiais Especiais, o DOP, da Polícia Civil. Foram 156 mandados de busca aqui no estado de São Paulo, em que os policiais sequer sabiam do que se tratava a operação, tamanha a preocupação nossa com o vazamento de qualquer informação. Então, a tropa foi reunida tanto no DOP quanto, na rota, que é um local adequado e que cabe todo esse efetivo. Cada equipe de oficial, de sargentos, dos delegados que foram cumprir os mandados de buscas receberam de maneira estratificada o local, qual era o interesse maior da operação, uma operação pura de inteligência, que não tem o objetivo de realizar prisões, apesar de algumas terem acontecido, e os promotores vão detalhar. O objetivo principal era apreender computadores, aparelhos celulares e documentos para que, depois da deflagração dessa operação, outras peças desse grande quebra-cabeça, uma maior operação de combate à adulteração, lavagem de dinheiro, envolvendo crime organizado, postos de gasolina e até usinas já realizada no Brasil. Então, o embrião dessa grande operação nasce aqui no Ministério Público de São Paulo. Nós temos muito orgulho de ter participado desde o início e parabenizar o Ministério Público, que, desprovido de qualquer vaidade, entendeu a necessidade de outras agências, multiagências, como a Receita Federal, que sempre nos apoia aqui em São Paulo, mas até a Polícia Federal em outros estados, compartilhando informações de relevância para que essa organização criminosa e esses criminosos, de fato, possam ser levados à justiça e responder pelos crimes que cometeram. E a resposta para a sociedade, acho que a grande resposta é que, todos unidos, uma grande força-tarefa, desprovidos de vaidade, nós temos sim competência e capacidade para combater o crime organizado no estado de São Paulo. Muito obrigado, secretário. Vou passar a palavra para o secretário de Planejamento, Samuel Kinoshita. Bom dia, muito obrigado, doutor Paulo. Na verdade, um bom dia a todas as autoridades presentes na mesa. Acho que não faz sentido também me alongar na nominata, mas vários amigos. E é um dia de felicidade reencontrá-los, por óbvio, do ponto de vista pessoal, mas num dia de alegria institucional para as casas envolvidas, né? Um grande avanço. Parabenizo inicialmente, acho que todas as equipes envolvidas nessa grande força-tarefa, mas em específico ao Dr. Paulo, ao AMP, como o secretário Derrite colocou, um embrião desse mapeamento e de todo esse trabalho que frutifica no dia de hoje. Do lado específico, né, da Secretaria da Fazenda, eu devo dizer que nós temos um caráter administrativo, tributário, fiscal. Então, a nossa pegada é algo diferente, mas também muito importante. E é justamente quando você tem essa colaboração que o trabalho como um todo frutifica. Então, hoje nós tivemos o engajamento de 160 colegas auditores fiscais da Receita Estadual, participando de 50 alvos, ou participando das diligências com relação a 50 alvos. E, ao fim e ao cabo, é um trabalho até de mais longa data. Vejam que, quando a gente fala do trabalho de hoje, alguns valores envolvidos, a gente está falando de autos de infração que foram lavrados ao longo dos últimos anos, em específico nos últimos 4 anos, ou os maiores deles nos últimos 2 anos. São alguns poucos autos que somam 7 bilhões 250 milhões de reais no contencioso administrativo, no nosso tribunal administrativo. Já 3 deles, dos 4 autos de infração, já em instância superior, já na última fase desse contencioso administrativo. Então, a gente está falando de 7 bilhões 250 milhões de reais de autos que foram lavrados, não só pelos colegas da inteligência, que fizeram um grande trabalho, os vejo aqui hoje, parabéns pelo trabalho,
mas por todos os colegas da Casa, da Secretaria da Fazenda, que fizeram um grande trabalho ao longo do tempo. Então, agradeço toda a Casa da Secretaria da Fazenda por poder contribuir com a sociedade de maneira ampla e em específico aqui nesse grande dia, né, de um grande avanço que está sendo feito, totalmente concatenado, coadunado com aquela que é a visão modernizante, reformista do governador Tarcísio. Então, quando essas esferas, essas unidades estão coadunadas numa boa direção, a gente vê realmente o resultado ocorrendo. É claro que o trabalho é muito mais amplo, a questão de saneamento cadastral, um grande avanço que está sendo feito nesse setor específico, que é histórico e conhecido, um setor mais problemático, mas, novamente, a esfera nossa é uma esfera administrativa e se cada um fizer o seu bom papel, nós da esfera administrativa e os nossos colegas das forças policiais, do MP, das Receita de outro, né, âmbito, no âmbito federal, se todos nós fizermos um bom trabalho, o nosso país como um todo e o Estado de São Paulo em específico, terão aí sim um grande desenvolvimento econômico, um crescimento econômico, porque é isso que a gente busca, né? O melhor ambiente de negócios possível. Se todos estão submetidos às mesmas regras, é aí que vai florescer um bom ambiente de negócio e um crescimento econômico. Então, estamos totalmente alinhados e felizes. Essa cooperação que o senhor mencionou, doutor Paulo, é uma cooperação que a gente está acostumado. Veja que nós temos um comitê permanente que funciona muito bem aqui, que é o CIRA, né? Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, trabalhando já há vários anos, em específico nos últimos anos, a recuperação teve uma aceleração pronunciada, recuperação de ativos para a sociedade. Então, quem sabe os promotores aqui do caso específico possam nos dar uma boa notícia adicional com relação às possibilidades, aí o doutor Tiago, representando a PGE, também com relação à recuperação, que esse é um ponto importante. Lavramos 7 bilhões, 250 milhões de reais em autos de infração, e a recuperação dos ativos. Eu acho que é um ponto importante que a gente pode elucidar. Muito obrigado, doutor Paulo, todos os colegas. É um grande dia aqui, um grande avanço no Estado de São Paulo. Parabéns, doutor Paulo. Muito obrigado, secretário. Eu peço a compreensão dos outros colegas que estão presentes aqui, mas para contextualizar a operação especificamente, eu passo a palavra para o doutor Yuri e, em seguida, os órgãos complementam algumas informações e apenas anotando que serão dadas informações a respeito da operação de hoje, mas esta força-tarefa também se preocupou de, com o aprendizado da construção da operação, encontrar sugestões de aprimoramento de órgãos de controle, de legislação, para que se evite que fatos como esse venham novamente ocorrer. Porque nesta teia, nesse emaranhado de leis, legislações e procedimentos no Brasil, existem muitas brechas onde se aproveita o crime organizado e as pessoas para poderem agir. Então, por favor, doutor Yuri. Obrigado, doutor Paulo. Secretários, em nome de quem saúdo a todos, bom dia. Vou resumir alguns números para os senhores entenderem. São 3 procedimentos investigatórios criminais do Ministério Público do Estado de São Paulo, dos GAECos, sobre a mesma vertente, que são todo o ciclo do combustível com os ilícitos encontrados em 3 diferentes nichos desse mercado. Um ecossistema de ilícitos identificado do começo ao fim da produção e venda de combustíveis ou até da adulteração. Foram hoje 248 alvos de busca no estado e em outros estados. O Dr. Paulo falou de ações colaborativas e eu cito, além das instituições aqui já citadas, os Ministérios Públicos e os respectivos GAECos do Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina. No estado de São Paulo, a gente já tem mais de 3.000 documentos apreendidos, uma centena de computadores, HDs, material probatório que vai reverter para essas 3 investigações, com alguns núcleos comuns entre elas, que apontam esse ecossistema ilícito. Nesse mercado, especificamente com relação a uma das vertentes, trata exatamente do metanol, que é utilizado para adulterar combustível. O metanol é um solvente químico extremamente tóxico, extremamente perigoso, que tem restrição na ANP para conter apenas 0,5% em combustíveis, por exemplo, na gasolina. Não obstante, fiscalizações no estado de São Paulo apontam alguns postos com até 90% de metanol, o que é extremamente arriscado para as pessoas, para os veículos, para o meio ambiente. E o metanol ele é
aportado por Paranaguá, em especial, e de Paranaguá ele deveria ir, ou formalmente ele é destinado a químicas. Daí as buscas nos outros estados, em geral, são empresas químicas que ou são de fachada ou têm uma atuação paralela bastante significativa de desvio desse metanol, que jamais chegou no Mato Grosso do Sul ou no Mato Grosso, aportando nos nossos postos para adulteração de combustível. Todo esse movimento, além de tudo, é transferido para uma fintech que nega vínculos com a maioria dos investigados, não obstante ali transitado, inclusive numa operação anterior da Polícia Federal já identificada, alguns milhões de reais. Hoje, além da questão das buscas, também há um bloqueio bastante substancial em algumas dessas empresas e inclusive nessas intermediadoras. João Paulo, quer complementar? Bom dia a todos. Falando um pouquinho sobre o modus operandi, né, que nós identificamos dessa organização criminosa, ela basicamente atua sob duas premissas, né, duas características bem basilares. A primeira, a ocultação. Nós estamos falando de um grupo que oculta a própria posição como empresário do setor, né? Então, eles criam camadas de ocultação baseadas em empresas de fachada e essas camadas de ocultação propiciam uma ampla liberdade de atuação para o grupo. E essa liberdade de atuação é o mecanismo principal para a prática de todas as fraudes. Conforme o Estado vai atuando, vai identificando essas fraudes, a exemplo do que aconteceu numa operação do próprio Ministério Público em 2020, os órgãos passam a desconstituir essas empresas, né, como aconteceu com uma formuladora e uma distribuidora de combustível em 2020, só que o grupo, como ele se espalha, ele se fragmenta nessa rede de shell companies, o Estado não consegue alcançar o patrimônio, né, não consegue alcançar e dar uma resposta patrimonial a toda essa fraude, a todo esse lucro indevido que é praticado pela Orcrim. Então, o objetivo da operação ele foi mapear toda essa rede, né, e o que nós identificamos é que ele atua em todo o setor da cadeia de combustível, a iniciar pelas usinas sucroalcooleiras, em produção do etanol, as distribuidoras, formuladoras de combustíveis, redes de postos de combustíveis e também nos portos. A organização criminosa teve um revés em 2020, inclusive pelo Ministério Público, por atuação da ANP, mas ela se reestruturou e não só, ela ampliou as suas atividades. Todo esse refinamento relacionado à questão da rede de shell companies foi identificado atualmente por intermédio da lavagem de dinheiro e blindagem patrimonial via fundos de investimento e instituições de pagamento, que, aproveitando das brechas legais e normativas, né, propiciam um arcabouço, um ecossistema substancial para que o dinheiro flua sem controle, né, e esse patrimônio seja ocultado nesses fundos, que são fundos basicamente fraudulentos. Então, a atuação hoje nossa buscou mapear toda essa organização criminosa e, subsequencialmente, dar uma resposta em termos de efetividade, não apenas criminal, mas também patrimonial para o grupo. Bom, muito obrigado, doutor Yuri, doutor João. Eu vou passar a palavra para o doutor Caio César Guzardi, Procurador-Geral do Estado adjunto. Doutor Paulo, bom dia a todos. Hoje eu venho aqui representando o doutor Caio, não tem problema, e a doutora Maria Inês, que é a nossa Procuradora-Geral do Estado. Falar seu nome, por favor? Tiago Oliveira de Matos, está aqui. Representando hoje a Procuradora-Geral do Estado de São Paulo, doutora Inês Maria Coimbra, que traz as congratulações a toda a equipe, a todas as instituições envolvidas nessa operação. Como dito de início, uma operação de tamanha complexidade exige um trabalho diferenciado, um trabalho de integração e de alinhamento entre as agências de Estado. E a PGE foi integrada a essa força-tarefa com o objetivo de atuar preponderantemente na recuperação dos créditos tributários. Nós temos hoje já inscritos em dívida ativa cerca de 400 milhões de reais decorrentes da inadimplência de ICMS praticada pelo grupo. E, como bem pontuado pelo secretário de Fazenda, outros 7,2 bilhões de reais frutos de autuação realizados pela Secretaria de Fazenda. A nossa atuação ela está voltada à recuperação desses valores, a adoção de medidas judiciais com vistas à recuperação
desse crédito tributário. Há inúmeros ilícitos identificados e os de ordem tributária estão também sob a nossa atribuição. Muito obrigado, doutor. Doutor Robson Barreirinha, secretário especial da Receita Federal. Bom dia a todos. Muito obrigado, doutor Paulo Sérgio. Uma satisfação estar aqui hoje. Hoje, de fato, é um dia histórico, doutor Paulo Sérgio. Eu compreendo que hoje é o dia da maior ação do poder público brasileiro contra o pilar financeiro do crime organizado no Brasil. Não apenas por conta dos valores envolvidos. Só nessa operação aqui nós estamos falando aí de mais de 50 bilhões de reais que foram movimentados pelo crime organizado, não apenas pela complexidade, mas principalmente por conta da cooperação entre os órgãos de Estado. Nesse mesmo dia, além dessa operação, nós temos mais duas em andamento, né, a Quasar e Tanque, que envolve mais 20 bilhões de reais movimentados pelo crime organizado, portanto mais de 70 bilhões de reais, com o mesmíssimo modus operandi, doutor Paulo Sérgio. E a razão de eu fazer questão de estar aqui é de reconhecer que o desvendamento desse modus operandi se deu aqui com o Ministério Público do Estado de São Paulo, pelo GAEP, com a cooperação da Receita Federal. E a compreensão, doutor Paulo Sérgio, de que muitas vezes os órgãos de Estados, investigam as mesmas pessoas, as mesmas operações, as mesmas organizações, mas quando fazem isoladamente, os resultados não são satisfatórios. Muitas vezes o órgão, como a Receita Federal, tem os dados do detalhamento das operações financeiras, mas não consegue chegar lá na organização criminosa, que é exatamente a expertise do Ministério Público, principalmente aqui o Ministério Público de São Paulo, do seu GAECO. Muitas vezes nós, da Receita Federal, temos os dados da entrada do metanol, dos hidrocarbonetos, do diesel, irregulares pela alfândega brasileira, muitas vezes liberadas por liminares, e depois que elas entram no mercado, elas desaparecem. E quem tem melhores condições de buscar isso, informações depois do mercado interno, são exatamente as secretarias de Fazenda com quem nós trabalhamos também intensamente. E quando nós trabalhamos em conjunto, os resultados estão aí, como houve no ano passado, na Operação Fim de Linha, que investigou aqui o crime organizado no transporte público de São Paulo, Operação Bole, também relacionada à adulteração de combustível, e as operações agora no dia de hoje. E nós sabemos, todos nós, a Receita Federal sabe, eu sei que o GAECO sabe disso, o Ministério Público, as polícias, o COAF, a Polícia Federal, todo mundo sabe que hoje o crime organizado é muito financiado pela importação irregular e pelo comércio irregular de combustível, de cigarros convencionais eletrônicos, do jogo ilegal no Brasil. E todos nós sabemos também que no cerne de todas as operações aparecem fintechs. Isso precisa ser dito. Não podemos, evidentemente, generalizar. As fintechs prestam um serviço importantíssimo de inserção da população no sistema financeiro, mas também temos que reconhecer que muitas delas são, sim, instrumentalizadas pelo crime, para movimentar, para ocultar e para lavar dinheiro do crime organizado, e agora de maneira mais sofisticada, utilizando de fundos de investimento, fundos imobiliários, fundos multimercados. E por que isso acontece? Por diversas razões, mas nós entendemos que a razão principal disso acontecer é por conta de um vácuo, de um limbo regulatório em relação às fintechs. A Receita Federal já sabe disso há algum tempo. No ano passado, depois de muito debate com o sistema financeiro, com as instituições financeiras, nós fizemos o óbvio. Publicamos uma instrução normativa estendendo às fintechs as mesmas obrigações de transparência, as mesmas obrigações de prestação de informações que todas as instituições financeiras têm há mais de 20 anos no Brasil. Publicamos essa instrução em setembro do ano passado, para valer a partir de janeiro. O que aconteceu em janeiro, todos nós sabemos. A Receita Federal recebeu o maior ataque da história dela de mentiras, de fake news, dizendo mentirosamente que aquela instrução normativa tratava de tributação de meios de pagamento. Essas fake news foram tão fortes que, apesar de todo o esforço da Receita Federal, ajudada, diga-se, pela mídia tradicional aqui do Brasil, nós não conseguimos reverter essas mentiras por conta da força de quem as impulsionava, o que já estava, inclusive, prejudicando o uso dos meios de pagamento instantâneo. Nós tivemos que dar um passo atrás e revogar essa instrução normativa. E as operações de hoje mostram quem ganhou com essas mentiras, com essas fake news: o crime organizado.
As operações de hoje mostram que, independentemente das intenções, as pessoas que espalharam aquelas fake news, aquelas mentiras no início do ano, ajudaram o crime organizado. E nós temos que voltar a discutir essa regulamentação para que haja transparência em relação às fintechs. Mas nós sabemos agora o caminho. O caminho é esse. O caminho para o combate ao crime organizado é atingir o pilar financeiro dele. E isso se faz com inteligência, com dados e com cooperação entre os órgãos de Estado. E a Receita Federal está preparada, está pronta para isso, está à disposição das entidades companheiras aqui presentes. Muito obrigado. Muito grato, Dr. Robson. Dr. Carlos Eduardo Nery de Oliveira, que é o superintendente de fiscalização de abastecimento da Agência Nacional de Petróleo. Boa tarde a todos, sou o Carlos Nery, representando aqui a Agência Nacional do Petróleo. Eu queria agradecer a todos, em nome da agência, até por ser o objeto de regulação da agência, o mercado de combustíveis. Eu vou trazer aqui até um pouco do histórico, né, do combate a irregularidades nesse setor. Então, o que a gente via muitos anos atrás eram irregularidades pontuais, né, no fornecimento de combustíveis. E a partir de 5 anos atrás, mais ou menos, a gente vê um grande avanço na estruturação das irregularidades do setor. Então, as empresas que provocavam essas irregularidades, elas deixaram de simplesmente usar laranja, mas começaram a estruturar as operações com interpostas pessoas. E as irregularidades começaram a envolver importações, desvios de produtos. A gente tem feito todos os esforços para combater esse tipo de irregularidade, aprimorando, inclusive, nossos métodos de escolhas de alvos, de investigação, de produção de inteligência. Durante essas investigações, a gente viu que, mais recentemente, principalmente após a revogação do grande formulador de combustíveis, que o financiamento dessas empresas passavam também por fundos e por outras empresas financeiras. E ao longo desse período que verificamos que a estruturação desse crime organizado, vimos que também nossas ferramentas administrativas da agência eram insuficientes. Então, apenas por essas ferramentas não seriam possíveis atingir realmente os fomentadores, né? Então, a partir desse momento, a gente trabalha justamente com a produção de relatórios e de conhecimento que a gente auxilia os outros órgãos aqui envolvidos. E, mais uma vez, só tenho a agradecer, porque justamente o combate na ponta da cadeia não é capaz de extinguir essa grande organização criminosa. Precisamos ir aos fundos, aos financiadores dessas operações. Obrigado. Muito obrigado. E a doutora Márcia Cecília Ming, que é superintendente da 8ª Região Fiscal. Obrigada, doutor Paulo. Bom dia a todos. Eu queria ressaltar aqui a escalada que nós estamos tendo e que está sendo observada aqui nessa operação. Acho que já é de conhecimento histórico de muitos de nós que o crime organizado, ele se infiltra na economia formal e aqui nós estamos demonstrando que eles tomaram conta de todos os elos da cadeia de combustível. Mas isso não é tudo. A grande diferença que podemos apontar nessa operação de hoje é a bancarização do crime organizado. Nós conseguimos perceber, através da atuação da Receita Federal nesse tipo de operação, e vejam bem, a Receita Federal ela tem 2 aspectos, né? Ela tem um aspecto aduaneiro, de segurança de fronteiras. Então, toda a inteligência relacionada à importação irregular desses produtos foi mapeada pela Receita Federal. E nós temos o braço também de tributação interna. Do ponto de vista da tributação interna, a Receita Federal é o órgão que possui a maior quantidade de dados econômicos de todas as atividades que são feitas no Brasil, todas as atividades econômicas. Então, a inteligência financeira por trás dessa operação também foi toda desvendada pela equipe da Receita Federal. Hoje nós conseguimos perceber claramente que essas fintechs envolvidas nessa operação, elas bancarizaram dinheiro do crime organizado. E uma vez dentro do sistema financeiro, dificilmente algum de nós vai questionar, né, quando recebe um pagamento, quando vende um bem
que está vindo de dentro do sistema financeiro, se aquele dinheiro veio de origem regular ou irregular. Então, isso é uma brecha regulatória muito sensível para todos nós. Além disso, a gente tem também a questão da blindagem patrimonial dentro do mercado de capitais. Esses fundos de investimento são fundos imobiliários. Eles não só ocultam quem é o real beneficiário daquele bem que está dentro de um fundo imobiliário. Eles também passam a fazer com que aquilo seja um capital que passe a render. Se a gente olhar para o passado, a gente vai lembrar que os antigos traficantes, antigamente, né, quem assistiu Narcos viu, eles enterravam dinheiro e aquele dinheiro perdia o valor, era consumido pela umidade, era perdido. Hoje não. Hoje você bancariza o dinheiro do crime organizado e coloca no mercado de capitais para render. Então, vejam que, olha a sensibilidade dessa situação para o nosso Estado, né? Nós não podemos mais pensar em atuar, como vários de nós dissemos aqui, de maneira isolada. O trabalho de cada um dentro do Estado está restrito por algumas competências. O crime organizado não age assim. Ele não tem território, ele não respeita jurisdição, ele não respeita competência constitucional, ele não respeita esferas federais ou estaduais. Ele é absolutamente internacionalizado e globalizado. Então, nós precisamos, como Estado brasileiro, repensar a forma de atuação do Estado. Sem atuações conjuntas, nós não conseguiremos vencer o crime organizado. Essa é a maior preocupação, eu diria, hoje, da Receita Federal. Nós temos competências específicas, mas a gente não vai conseguir avançar sem que todos os outros órgãos aqui se unam para poder, realmente, de maneira organizada, combater o crime organizado. Obrigada a todos. Muito obrigado. Pergunto se o doutor Carolis quer fazer uso da palavra. Obrigado. Então, Cláudio, você comandar aqui as perguntas. Começando aqui pela bandeira. Senhores, bom dia. Guilherme Oliveira, do Grupo Bandeirantes. Quando a gente foi entrando no ar ao vivo, pela manhã, a maior pergunta que chegava é quais são os postos que são do crime organizado aqui em São Paulo. Se os senhores podem falar algum nome, alguma bandeira conhecida desses postos do crime em São Paulo, e se houve presos aqui no Estado, qual é o número atualizado? Obrigado. Nós não vamos mencionar nomes, então fica a resposta para todos desde já, que não vamos identificar alvos. O que se pode dizer em relação a postos é que existe uma não uniformidade. Existem postos de bandeira, existem postos sem bandeira, existem postos de uma bandeira específica, de outra bandeira específica. Isso é pulverizado em diversos grupos que cooperam com os vários núcleos que foram investigados até aqui. Esses postos foram fechados? Hoje não. A gente tem... O GAECO já ofereceu, no âmbito dos combustíveis, algumas denúncias. Na operação da Boyle, inclusive, com a Polícia Federal, já foram fechados, por ordem judicial, diversos postos de gasolina. Hoje, a operação buscou o andar de cima. Na verdade, se buscou exatamente quem está trazendo esses combustíveis, seja os combustíveis adulterados, seja o combustível desde a gênese lá, com envolvimento em ilícitos. Globo News. Número de presos, né? Ficou faltando essa informação. Nós não tínhamos mandados de prisão pelo GAECO de São Paulo. Existe um flagrante em andamento e, por enquanto, ainda tem 70 alvos para voltar aqui para o GAECO, então está em andamento. Doutor, dá licença um pouquinho. Porte de arma. Só um minutinho, só complementar a resposta em nome da Receita Federal. A Receita Federal, ela está atuando de uma maneira mais sistêmica, eu diria, né? Nós temos atuado na importação do petróleo, porque toda essa situação de importação irregular e depois do batismo desse combustível, é aí que a gente entende que é mais eficiente a ação do Estado. Então, nós estamos bloqueando as importações desses envolvidos, né, já na zona primária, nos portos do Brasil, e também com a tomada, né, das usinas, evitando que eles continuem deixando chegar ao posto de gasolina o combustível adulterado. Então, há, da nossa parte, a preocupação na proteção da economia brasileira e dos consumidores, e não propriamente no fechamento do posto, mas evitar que o combustível adulterado chegue lá.
Claro que as investigações continuam e pode haver fechamentos de posto durante o decorrer da ação. Bom dia, Isabela Leite da Globo News. Imagino que a Receita possa esclarecer isso, mas também estendo para as outras pessoas à mesa. A questão dos fundos de investimento, a gente vê que está posto essa infiltração, a bancarização, a questão das fintechs também, já o que vocês têm trazido em outras operações. Mas, diante disso, o que pode ser feito? Porque o dinheiro está bancarizado, ele está no sistema formal. Então, quais são as alternativas a partir de uma revogação que os senhores tiveram de fazer no início do ano? E aí, estendendo ao senhor, doutor, queria ouvi-lo, porque, simultaneamente a essa coletiva, a gente está tendo uma outra fala do ministro Lewandowski, do ministro Haddad, do Andrei Passo, diretor-geral da PF, com trabalhos que estão muito ligados com esse escopo. Vocês têm defendido muito essa cooperação, mas o que a gente vê é que, nesse momento, tem uma fragmentação. Então, eu queria que o senhor comentasse isso, já que todos sabemos, houve, né, um atrito entre o Ministério Público e a própria Polícia Federal essa semana em relação à remoção da criação de uma agência antimáfia no projeto das facções criminosas. Fala primeiro da Receita. Isso. Em relação aos fundos, como a Márcia Meng disse, de fato é preocupante essa bancarização. Nós diremos que há um paraíso fiscal hoje no Brasil, formado por fintech mais fundos agora. Essa é a grande novidade. No momento em que as fintechs não têm obrigações de transparência em relação, por exemplo, à Receita Federal, o que tem acontecido? A fintech ela não tem agência, né, bancária. Como é que o dinheiro entra ali? Por meio de contas bolsão dentro de instituições financeiras normais. Só que essa conta está em nome da fintech, não está em nome do real destinatário. Então nós não temos informação de quem é aquele titular do dinheiro. Quem tem essa informação é a própria fintech. E a partir daí ela pega esses valores e repassa para gestores de bens que investem em algum fundo, que é cotista único de outro fundo, que é cotista único de outro fundo, que injeta esse recurso novamente no mercado, por exemplo, via empréstimos, via aquisição de debêntures. E essa empresa que tem uma lavagem de dinheiro aí, adquire bens, adquire mais de 1.500 caminhões, mais de 350 veículos leves que nós estamos vendo nessa operação. Como é que a gente vai atingir isso? A gente tem que localizar os destinatários finais e daí a importância dessa cooperação. O Ministério Público é quem mais tem a técnica, a tecnologia em relação à identificação dos criminosos. E nós temos os dados financeiros para descobrir quem está sendo beneficiado. A gente não vai entrar em detalhes aqui, mas nós conseguimos, a partir das informações de hoje, chegar nas pessoas físicas ali por essa série de informações. A Receita Federal, como disse a Márcia Meng, é o maior órgão de inteligência de dados da América Latina e um dos maiores do mundo. E essa inteligência de dado tem que estar a serviço dos órgãos de segurança da segurança pública. E é assim que nós vamos fazer. Há, sim, aprimoramentos a serem feitos nessa normatização, a começar, repito, pela prestação de informação e transparência dessas pessoas, e há também que aprimorar essa cooperação para que nós juntemos essas peças de Lego dos diversos órgãos de Estado e cheguemos àqueles lá. É importante dizer que essas operações de hoje, elas são um novo início, eu diria. Não é o início, mas é um novo início. O que nós estamos coletando de dados, inclusive relacionados à importação, gerarão desdobramentos que nós já vislumbramos e, no momento certo, serão divulgados. Olha, muito rapidamente, Isabela, só para dizer o seguinte, que o maior, vamos dizer, a palavra-chave das ações colaborativas é você agir de maneira horizontalizada. Nesse caso, como nasceu através do procedimento de investigação criminal aqui do GAECO, do Ministério Público de São Paulo, e nós temos a facilidade maior e já uma experiência de atuação entre os nossos órgãos, né? Há uma facilidade muito grande de se atuar, e como a experiência da atuação colaborativa faz com que a gente atue abaixo de partido, acima de partido, abaixo de palanque, faz com que a gente tenha como mais importante a própria operação, né? Nós nos preocupamos em agir dentro deste campo. E eu tenho que também reconhecer que, a partir de informações trazidas nesse pique e que houve a necessidade de se buscar um auxílio federal, esse auxílio foi dado, né? Mas São Paulo estava agindo prioritariamente dentro daquilo que envolve esta atuação. Então, nós não temos aqui nenhum problema com outros órgãos da federação, mas nós fazemos o que deve ser feito dentro daquilo que está no nosso controle, e nós encontramos uma facilidade muito grande em todos os órgãos de governo, o sistema de segurança aqui de São Paulo,
E desde que eu assumi, em abril do ano passado, foram 174 operações colaborativas onde não houve necessidade de um único tiro, um único disparo, né? Com muita recuperação de dinheiro, com muita apreensão, e é o exemplo que a gente vai seguir, independentemente se alguém quiser seguir com a gente. Jovem Pan. Eu gostaria de fazer a pergunta direcionada, porque muitas vezes esses postos de combustíveis, né, geridos pelo PCC, eles vendem por um preço similar ao que os compradores que agem de forma lícita garantem esse combustível, ou seja, eles compram às vezes a R$ 2,39 e os PCC vendem a R$ 2,39. Uma outra pergunta também, que foi citado sobre o PIX, né, e a fake news que foi propagada, muitos membros políticos também se manifestaram em relação a isso. Há uma possibilidade de envolvimento de políticos com todo esse esquema ou não? Você fica à vontade. Olha, sabe aquele ditado que de boas intenções o inferno está cheio, né? Eu não sei quais são as intenções das pessoas que espalharam as fake news e não estou aqui para dizer qual foi a intenção. Eu posso afirmar o resultado do que foi feito. Aquela insistência, depois que se demonstrou o óbvio, que não existe nem possibilidade constitucional de tributação de meio de pagamento no Brasil. Mesmo assim, as pessoas insistiram, não sei lhe dizer por qual intenção. O resultado disso, sim, isso eu falava na época. O resultado disso foi ajudar o crime organizado. Quem mais se beneficia pela falta de transparência das fintechs hoje é o crime organizado. Em todas as operações, dê um Google, em todas as operações, que nós temos várias em conjunto aqui com o GAECO de São Paulo, com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal. Não é coincidência, em todas elas há uma fintech para ocultação, para movimentação do recurso, para lavagem de dinheiro. E eu sempre faço a ressalva, evidentemente, que nós não podemos generalizar. A maior parte das fintechs são sérias, as fintechs têm um papel importante na inserção da população no sistema bancário. E elas, as fintechs sérias, também têm interesse em que essa situação seja endereçada. Lá atrás, quando houve tudo isso, que eu dei a coletiva, até disse, olha, essa história não termina aqui, eu preciso da ajuda da mídia tradicional para nos ajudar a chegar na população lá na ponta. Vocês lembram disso, né? Todos os jornais começavam... Eram as entrevistas mais fáceis que eu dei, né? O pessoal começava, secretário, fale sobre a mentira da tributação. Começavam assim as entrevistas. E mesmo assim a população estava acreditando naquelas mentiras. E mesmo com esse apoio todo, nós não conseguimos. O meio de pagamento estava sendo prejudicado. Nós precisamos agora, de uma maneira democrática, discutir de como atingir esse mesmo resultado. Essa discussão tem que ser endereçada em algum momento. Quanto à publicidade dos postos, né? Porque fica ali o preço. Então já gera uma certa desconfiança para que esses postos sejam identificados e até mesmo investigados? Com relação aos preços, é importante destacar que, quando a gente fala de máfia, primeiro comando da capital como uma máfia, essa inserção no mercado lícito. Existem, nas diversas ramos da investigação aqui do combustível, combustível não adulterado, com preço competitivo ou de mercado, que vem desde a origem de pessoas que já foram processadas, já foram condenadas ou estão em processos de recuperação de ativos, criaram os fundos ou criaram empresas em nome de terceiros para gerir toda a cadeia. E estão ludibriando o Estado enquanto devem bilhões, mas gerenciam toda a cadeia, e aí o preço pode ser, independente se o preço é barato ou caro, é o preço do mercado. Ao mesmo tempo que, em outra vertente, nós temos combustível adulterado, aí sim, no caso do metanol, o metanol é muito mais barato, uma diferença de preço, e não necessariamente isso repercute num preço mais barato. Pode ser para afastar a concorrência ou pode ser para manter o preço e os consumidores mantidos em erro. Tá. Queria complementar o que o Dr. Yuri comentou. A experiência nossa mostra que os postos revendedores de combustíveis, eles, quando são adquiridos pelo crime, eles podem atuar de diferentes formas, né? Então pode existir aquele estabelecimento que vai ser um receptador de carga desviada, roubada, adulterada. Existem postos que são utilizados para facilitar a sonegação de impostos. E existem postos que estão totalmente regulares e que servem simplesmente à lavagem de dinheiro. Então, imediatamente o preço não pode ser correlacionado a estar ou não ligado ao crime.
mas obviamente que os consumidores têm que ficar atentos ao preço, porque um preço muito destoante pode ser um indício de uma fraude de qualidade. Tá? Existem, inclusive, postos que trabalham à margem da legalidade, sequer tem autorização, e a ANP sempre, quando interdita esses postos, precisa até de apoio policial, porque é uma situação difícil. Folha, por favor. Só fazendo um complemento a essa questão dos postos, por gentileza, um fator importante é que como a organização criminosa como um todo, né, ela atua sobre essas camadas de ocultação, um fator que nós identificamos ao longo de toda a investigação é, de fato, identificar quais são os atos reais de comércio que são praticados pelo grupo. Porque a emissão de notas fiscais, a movimentação de dinheiro numa rede de empresas de fachada. E eu estou falando de distribuidoras de combustível, né, onde que faz o produto chegar lá na ponta nos postos. Então, quando nós criamos camadas de ocultação, nós perdemos a rastreabilidade do produto. E aí abre toda uma margem de fraudes, né, e outros ilícitos que são praticados, que já foram identificados em muitos contextos. E só para dar um dado, nós apuramos aqui que, em relação ao grupo investigado, eles possuem pelo menos 2 redes de combustíveis aqui no estado de São Paulo, né? Uma rede muito ampla e uma outra também no âmbito de Goiás. E essas redes atuam de forma cooperada com redes já identificadas de lavagem de dinheiro para o primeiro comando da capital. Então, todo esse dinheiro que é movimentado dentro desse grande ecossistema, ele é dinheiro do crime organizado. Então, independentemente do preço que sai lá na bomba, nós estamos falando de produtos que não estão sendo rastreados e de valores que voltam para o crime organizado através, principalmente, das instituições de pagamento e dos fundos de investimento. Meus amigos, nessa ordem, tem o Valor, Estadão, Globo e Bloomberg, que vão encerrar por causa do avanço do horário, tá? Isso. Marcos, Valor, por favor. Doutor, os fundos, os gestores dos fundos, das fintechs, eles eram partícipes, coniventes, envolvidos com o PCC, ou foram pegos ali um pouco de surpresa? Ou seja, a Faria Lima é conivente com o PCC ou foi, de alguma maneira, instrumentalizada sem saber? No início da investigação, a premissa é que seria um especialista do sistema que estaria prestando serviços para o crime organizado. Porém, com o avanço investigativo, nós começamos a identificar sobreposições. A atuação desses gestores ou de mandatário deles nas usinas sucrocoleiras, nos portos, distribuidoras e até em postos de combustíveis. Então, o que nós identificamos em termos de gestoras de fundos de investimento, por exemplo, é que tem uma atuação integrada entre elas e também com esse grupo criminoso. Naturalmente, a investigação está em processo, né? Nós estamos avançando nesse ponto, mas não é simplesmente uma prestação de serviço para o crime organizado. Há uma sobreposição em muitos aspectos já identificados. Folha, por favor. Deixa eu só completar. Depois da doutora, a Folha de São Paulo, por favor, doutora. É importante a gente entender que há sinais de indício de gestão fraudulenta desses 40 fundos. Tá? Embora a gente tenha a obrigação de entrega da e-financeira, que é o instrumento de transparência dessas instituições para a Receita Federal, vários desses fundos não faziam a entrega da e-financeira, apesar de obrigados, né? Então, eles só passaram a fazer quando, na diligência já das operações, a Receita foi lá e exigiu deles a entrega dessas obrigações acessórias. Então, percebam qual é o peso e a importância de termos transparência dada por essas instituições, seja fintechs ou seja fundo de investimentos, à administração tributária. Isso permite que a administração tributária possa trabalhar com risco. Isso protege aquelas fintechs ou fundos de investimentos que são regulares e separa, né, a gente consegue separar através do gerenciamento de risco, tendo a informação prestada, quem são as fraudulentas, né? São 40 fundos que foram identificados com patrimônio blindado desses envolvidos com as atividades criminosas. Tá? Deixa eu esclarecer dois pontos, por favor. O primeiro, voltando um pouco à questão da coletiva que está acontecendo em Brasília, as 3 operações, a Quadrara, a Tanque e a Carbono, elas são a mesma coisa? Elas investigam a mesma coisa? Ou são diferentes? Existem alvos comuns. Inclusive, existem alvos comuns dentro das investigações do próprio Ministério Público de São Paulo, das 3 vertentes, mas cada um tem a sua esfera de crimes e a diferente atribuição. Em alguns lugares, tem equipes de Ministério Público do Estado de São Paulo, de Receita, de Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e Polícia Federal, diante da pluralidade de crimes dentro de um mesmo local, envolvendo
os diferentes órgãos. É só questão geográfica ou é o mesmo crime, a mesma coisa em outro lugar? São diferentes crimes dentro do ciclo do combustível. E outra coisa que eu queria esclarecer é, esses 40 fundos, eles têm corrente único, é o único dinheiro supostamente está ligado ao fundo, ou a aplicação de investimentos comuns, como fica o dinheiro dessas pessoas? Infelizmente, quando o crime organizado ele penetra na economia formal, a gente tem, como disse o colega do Ministério Público, um pouco de tudo. Nós temos fundos unipessoais que são exclusivamente do crime, nós temos fundos onde se mistura correntistas que não têm relação nenhuma com o crime, com correntistas que têm. Então, essa, na verdade, eu acho que passa a ser, quando o crime ele entra dentro da economia formal, a maior dificuldade. A gente sai daquele momento onde o tráfico de droga estava só nos papelotezinhos da esquina, ele estava só nas empresas de fachadas, absolutamente separado da economia formal. Hoje eles estão misturados na economia formal, o que dificulta muito a separação do que é lícito e ilícito, porque os dinheiros se misturam, né? Para vocês terem uma ideia, foi identificado também o uso daquelas maquininhas, né, de pagamento eletrônico pelo crime organizado. Hoje nós temos estruturas do crime organizado que detêm esse meio de pagamento. Então, sequer eles precisam ainda que o dinheiro transite pelo sistema financeiro regular. Da maquininha, que você vai lá no posto e faz o seu pagamento, vai direto para a conta bolsão da fintech, né? A gente sempre tem o cuidado de tentar fazer essa segregação, né? Assim como eu mencionei no caso dos postos, né? Como há muita mistura de postos regulares, postos irregulares, postos que misturam as duas coisas, postos que têm conveniências que também estão dentro do crime ou outros que não têm. Como uma grande mistura dessas situações, a gente procura fazer os bloqueios apenas naqueles que a gente tem uma certeza mais absoluta, que é exclusivamente do grupo criminoso. Mas isso não realmente consegue blindar todas as pessoas de, eventualmente, alguém que não tem relação com o crime ter o seu dinheiro bloqueado se ele estiver num desses fundos. E aí é que está o grande risco, né? O risco não é mais só do crime, passa a ser da sociedade como um todo. Porque nós que estamos aqui, se eventualmente e de forma inocente investimos em algum desses fundos de investimento que hoje são de propriedade do crime, o nosso dinheiro vai estar lá no meio, né? O dinheiro de qualquer cidadão honesto. Então, esse é o nosso risco maior hoje em dia. A infiltração é bastante grande, seja na economia formal, seja no mercado financeiro, seja no mercado de capitais. E de novo, aqui eu vou reforçar, né, a importância da inteligência financeira. É claro que a gente precisa prender essas pessoas, é óbvio que a gente tem que estar em portos, aeroportos, fronteiras, apreendendo drogas. Mas o que realmente vai nos fazer atingir o coração desse sistema criminoso é o sufocamento financeiro. Portanto, a importância de a gente trabalhar no rastreamento do esquema financeiro de todo esse grupo organizado. Globo, por favor. Muito boa tarde, senhoras e senhores, e a TV Globo. Gostaria de saber se já foi identificado algum tipo de ramificação internacional nesse caso, não sei se foi apurado pelos senhores. E também, só para aproveitar a questão, só para parte objetiva, o papel do PCC em toda essa cadeia que foi explicada pelos senhores. Bom, como nós salientamos antes, né, o que nós identificamos do grupo é a atuação em todo o ciclo do combustível. Então, nós temos aqui no âmbito do etanol a produção perante as usinas sucroalcooleiras, mas também no âmbito da gasolina a sua importação. Então, uma parte substancial das fraudes que foram identificadas veio via importação de combustível, né, que passam pelas refinarias, são distribuídas numa rede de distribuidoras que, em boa parte, já foram comprovadas serem de fachada, e, a partir daí, o produto ele perde totalmente a rastreabilidade. Então, a frente, sim, mapeou, né, a questão da importação e também uma potencialidade de exportação do etanol, porque o grupo também avançou sobre o porto de Paranaguá, e aparentemente com esse intento. Eu queria só completar que a gente não tem dúvida que haja ramificação internacional, porque parte do pagamento dessas importações, a nossa aduana identifica que é feita no exterior. Ou seja, lembram do antigo dólar cabo? Agora tem o pagamento, né, lá
fora no exterior. E a gente também identifica que as fintechs, elas internacionalizam esse dinheiro, ou seja, elas remetem valores ao exterior. Bloomberg, por favor, depois está dando, vamos encerrar, vai ter quebra-queixo, viu, turma? Vai, Bloomberg. Bom dia, senhores e senhoras. Eu gostaria de saber o que a gente pode esperar daqui para frente. Os senhores falaram que hoje não houve prisão, exceto um flagrante que está sendo averiguado, mas o que a gente pode esperar de próximas etapas, prisões, fechamento de postos, enfim, ações contra o próprio mercado financeiro? O que a gente pode esperar, por favor? O que a experiência demonstrou para o Ministério Público e para as demais instituições envolvidas é que não basta você simplesmente prender ou oferecer um processo criminal. Você precisa desarticular o grupo. E a desarticulação ela ocorre principalmente via patrimonial. Então, a operação de hoje ela teve esse objetivo cirúrgico, né, de detectar, mapear, provar que a rede está conectada em toda a cadeia do combustível, identificar quem são os beneficiários finais, aonde que o dinheiro está alocado, as formas de lavagem de dinheiro, para a partir daí, cada órgão, em cada sua esfera, em cada sua especialidade, poder atuar e responsabilizar o grupo. Então, esse é o próximo passo da investigação. A prisão, eventual responsabilização criminal, vai ser apenas uma das vertentes que nós vamos buscar de agora em diante. Tadão, vai encerrar, depois tem quebra-queixo. Eu estou com dificuldade de ouvir o que você disse. Repete um pouquinho mais alto. Em relação aos fundos de capitais, você disse que o dinheiro do cidadão honesto nos fundos de investimento poderia ser bloqueado. Isso apresenta algum risco sistêmico para os fundos de investimentos? Como é que é? Deixa eu tranquilizar, né, quem estiver assistindo. O investidor, nós estamos atingindo esse novo esquema no início, né? Ele é grande, mas ele está se iniciando. E é importante que tenha sido feito nisso exatamente para que esse risco não se espalhe, tá? Então, o investidor, em geral, ele não precisa se preocupar porque nós pecamos pela cautela em relação a isso. É por isso que haverá desdobramentos. A gente sabe que tem um valor muito superior a esse que nós estamos anunciando, mas nós nos restringimos àqueles em que nós temos segurança em relação a isso, tá? E haverá conversas com os outros órgãos interessados, Banco Central, CVM, com sugestões, como disse já o Procurador-Geral de Justiça, de aprimoramento dessa sistemática toda. Bom, muito obrigado. Para encerrar a entrevista, mais uma vez, quero agradecer profundamente todas as instituições, todos os órgãos envolvidos. Quero destacar aqui no nosso estado de São Paulo um agradecimento muito grande ao nosso secretário de Segurança, o Guilherme Derrite, em seu nome a Polícia Militar, Polícia Civil e todos aqueles que sempre estão envolvidos e participam conosco dessas diversas atuações. Lógico que nós teremos momentos seguintes que, sob a coordenação do Dr. Carolis, Dr. João e Dr. Yuri, nós vamos prosseguir. Agradecer muito o secretário de Fazenda, o Samuel Kinoshita, ressaltando mais uma vez sobre aquele fato anterior envolvendo as empresas varejistas, que a Secretaria tem sido muito atuante na solução de algumas situações e, juntos com os promotores, atuado de maneira a coibir aquelas ações e responsabilizar efetivamente quem deve ser responsabilizado por aquilo, bem como todos os nossos parceiros aqui de sempre, e destacar ao final, aos meus colegas do Ministério Público, orgulho a gente tem que ter dos outros, né? E orgulho, vocês honram e dignificam a nossa instituição. O que precisar sempre pode contar da Procuradoria-Geral para que nós estejamos sempre juntos. E não esperem, por favor, de toda essa força-tarefa, nada além do que ações técnicas em relação a este assunto. Qualquer divisão só interessa àqueles que nós estamos falando desde as 11 horas da manhã, que é o crime organizado. Então, esperem de todos nós atuação técnica acima de qualquer outra divisão para que nós possamos avançar. Muito obrigado a todos. Obrigado.